Hoje em dia, eugenia é uma palavra mal vista, associada a racistas e nazistas, e traz à mente uma fase da história da genética que talvez fosse melhor esquecer. Contudo, é importante reconhecer que, nos últimos anos do século XIX e no início do século XX, ela não era tida como infame. Pelo contrário, muitos viam a eugenia como uma possibilidade genuína para melhorar não apenas a sociedade como um todo, mas também a sorte dos indivíduos dentro da sociedade. A eugenia foi aclamada com entusiasmo especial por aqueles que hoje designaríamos como esquerda liberal. Os socialistas fabianistas, que incluíam alguns dos pensadores mais progressistas da época, acorreram a defender a causa. Entre eles, George Bernard Shaw, que escreveu: "Não há mais nenhuma desculpa razoável para nos recusarmos a enfrentar o fato de que nada, senão uma religião eugênica, pode salvar nossa civilização." A eugenia parecia oferecer uma solução para um dos males mais persistentes da sociedade, aquele segmento da população que é incapaz de subsistir fora, ou sem auxílio de alguma instituição. Se Galton pregava o que veio a ser conhecido como eugenia positiva, incentivando pessoas com genes superiores a ter filhos, o movimento eugênico americano preferiu voltar-se para a eugenia negativa, ou seja, impedir as pessoas geneticamente inferiores de procriar. O objetivo de ambos os programas era basicamente o mesmo: melhorar a linhagem genética humana, mas as duas abordagens não poderiam ser mais diferentes. O enfoque americano de eliminar os genes ruins em oposição a aumentar a frequência dos genes bons decorreu de alguns estudos influentes de degeneração e mente fraca, dois termos característicos da obsessão do país com a deteriorização genética. Em 1875, Richard Dugdale publicou um relato sobre o clã dos Juke, do norte do estado de Nova York, que, segundo ele, incluía várias gerações de legítimos canalhas, assassinos, alcoólatras, estupradores. Ao que parece, o próprio nome Juke significava vergonha na região. Outro estudo bastante influente foi publicado em 1912 por Henry Goddard, o psicólogo que nos legou a palavra Mormon, idiota, sobre o que chamou de a família Kallikak, a história de duas linhagens familiares originárias de um único ancestral que, além de gerar uma família legítima, tivera um filho fora do casamento, com uma camponesa de mente fraca, que conhecera numa taberna enquanto servia no exército durante a Revolução Americana. O lado ilegítimo da linhagem Kallikak, segundo Goddard, era de arrepiar os cabelos, uma raça estropiada de degenerados, ao passo que o lado legítimo era composto de membros respeitáveis e íntegros da comunidade. Para Goddard, esse experimento natural em hereditariedade era um caso exemplar de genes bons versus genes ruins. Um ponto de vista refletido até no nome fictício que escolheu para a família. Kallikak é um híbrido de duas palavras gregas, kalos, belo, de boa reputação, e kakos, ruim. Novos e rigorosos métodos para testar o desempenho mental, os primeiros testes de QI levados da Europa para os Estados Unidos pelo mesmo Henry Goddard pareciam confirmar a impressão geral de que a espécie humana estava deslizando rapidamente ladeira genética abaixo. Naqueles primeiros momentos dos testes de inteligência, acreditava-se que inteligência aguçada e mente alerta inevitavelmente implicavam uma capacidade de absorver grandes quantidades de informações. Desse modo, o tanto de informação acumulada por uma pessoa se tornava uma espécie de índice do seu QI. Seguindo essa linha de raciocínio, os primeiros testes de QI incluíam muitas perguntas de conhecimentos gerais. Eis algumas de um teste padrão aplicado a recrutas do exército americano durante a Primeira Guerra. Escolha uma das quatro. O Wyandotte é um tipo de 1. Cavalo 2. Ave 3. Gado 4. Granito. O ampere é usado para medir 1. Força do vento 2. Eletricidade 3. Força da água 4. Chuva. O número de pernas de um Zulu é 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8.
Cerca de metade dos recrutas do exército americano era reprovada no teste e, portanto, considerada de mente fraca. Esses resultados inflamaram os movimentos eugênicos nos Estados Unidos. Para americanos preocupados, parecia realmente que o pool gênico, conjunto de genes, estava cada vez mais transbordante de genes de baixa inteligência. Os cientistas perceberam que uma política eugênica exigia certo entendimento da ciência genética subjacente a características como mente fraca. Com a redescoberta do trabalho de Mendel, tudo indicava que isso seria possível, e esse empreendimento começou com Long Island, por iniciativa de meus predecessores na direção do laboratório Cold Spring Harbor. Seu nome era Charles Davenport. Em 1910, financiado por uma herdeira dos magnatas das ferrovias, Davenport fundou a Eugenics Record Office, agência de registros eugênicos, em Cold Spring Harbor, cuja missão era coletar informações genéticas básicas, genealogias, sobre diversos traços, desde a epilepsia até a criminalidade. Tornou-se o centro nervoso do movimento eugênico dos Estados Unidos. A missão do laboratório Cold Spring Harbor continua basicamente a mesma. Hoje nos esforçamos para estar na vanguarda da pesquisa genética e Davenport não tinha aspirações menos altivas. Só que no seu tempo, a vanguarda era a eugenia. Por outro lado, não resta dúvida de que o programa de pesquisa lançado por ele tinha falhas graves desde o início, e as suas consequências, embora não pretendidas, acabaram sendo horrendas. Ideias eugênicas permeavam tudo o que o Davenport fazia. Por exemplo, não poupou esforços em contratar mulheres como pesquisadoras de campo, pois acreditava que elas tinham melhor capacidade de observação, além de serem mais jeitosas no trato social do que os homens. Mas, em conformidade com a meta central da eugenia, a saber, reduzir o número de genes ruins e aumentar o número de genes bons, essas mulheres eram contratadas por, no máximo, 3 anos, sendo inteligentes e instruídas e, portanto, por definição, possuidoras de genes bons. Não seria apropriado que o Eugenics Record Office as retivesse por muito tempo, impedindo-as assim de cumprir o seu destino legítimo de formar uma família e transmitir o seu tesouro gênico. Davenport aplicou a análise mendeliana às suas genealogias de características humanas. De início, restringiu a atenção a alguns traços simples, como o albinismo recessivo e a doença de Huntington dominante, cujos modos de transmissão ele identificou corretamente. Após esses sucessos iniciais, mergulhou no estudo da genética do comportamento humano. Aí foi um vale-tudo. Bastava obter uma genealogia e algumas informações sobre o histórico familiar, ou seja, qual pessoa na linhagem manifestara a característica em questão, para tirar conclusões sobre a genética subjacente. Quem folhear seu livro de 1911, Heredity in Relation to Eugenics, verá como era amplo e abrangente seu projeto. Ele apresentava genealogias de famílias com dons musicais e literários, e também o de uma família com habilidades mecânicas e para a invenção, particularmente no que se refere à construção de barcos. Davenport talvez estivesse rastreando a transmissão do gene da construção naval. Ele chega a afirmar a possibilidade de associar tipos familiares distintos a diferentes sobrenomes. Por exemplo, pessoas com o sobrenome Tionins teriam as seguintes características: ombros largos, cabelos castanhos, nariz proeminente, temperamento nervoso, irritadiças, não vingativas, sobrancelhas grossas, veia humorística, senso do ridículo, amantes da música e de cavalos. Esse exercício todo não tem o menor valor hoje. Hoje sabemos que todas as características em questão são profundamente afetadas por fatores ambientais. Davenport, como Galton, pressupôs, sem nenhum fundamento razoável, que a herança invariavelmente triunfa sobre o ambiente, que os traços inatos invariavelmente superam os adquiridos. Além disso, enquanto os traços que Davenport estudara antes, albinismo e doença de Huntington,
tinham uma base genética simples, eram causados por uma mutação específica num gene específico. Nas características comportamentais, as bases genéticas por acaso existentes são muito complexas. Tais características podem ser determinadas por um grande número de genes diferentes, cada um contribuindo com uma pequena parcela para o resultado final. Uma situação dessas torna quase impossível interpretar dados genealógicos como os compilados por Davenport. E não é só isso. As causas genéticas de características mal definidas como mente fraca podem variar muito de indivíduo para indivíduo, de modo que qualquer tentativa de achar um princípio genético geral subjacente será inócuo. A despeito do sucesso ou fracasso do programa científico de Davenport, o movimento eugênico já adquirira ímpeto próprio. Sedes locais da Eugenic Society organizavam competições públicas e ofereciam prêmios a famílias aparentemente livres da mácula dos genes ruins. Exposições que antes só exibiam vacas, touros e ovelhas premiadas incluíam agora concursos de os bebês mais primorosos e as famílias mais aptas em seus programas. Para todos os efeitos, eram tentativas de promover a eugenia positiva, incentivando as pessoas certas a ter filhos. A eugenia também era presença obrigatória no incipiente movimento feminista. As paladinas do controle da natalidade, Mary Stopes, na Grã-Bretanha, e, nos Estados Unidos, Margaret Sanger, fundadora da Planned Parenthood, concebiam o controle da natalidade como uma forma de eugenia. Sanger resumiu sucintamente sua posição em 1919. Mais filhos dos aptos, menos dos inaptos. Esse é o cerne do controle da natalidade. Muito mais sinistro foi o desenvolvimento da eugenia negativa, que pretendia impedir que as pessoas erradas tivessem filhos. Em relação a isso, ocorreu um fato divisor de águas em 1889. Um jovem chamado Clauson procurou um médico penitenciário de Indiana, chamado Henry Sharp. Um nome mais do que apropriado, pois Sharp, do inglês igual a afiado, em vista da sua predileção pelo bisturi. O problema de Clauson, tal como foi diagnosticado pelos médicos da época, era a masturbação compulsiva. Ele explicou que se dedicava a isso com empenho desde os 12 anos. A masturbação era vista como parte de uma síndrome geral da degeneração, e Sharp partilhava a opinião convencional do seu tempo, por mais bizarra que possa nos parecer hoje, de que as deficiências mentais de Clauson, ele não conseguia progredir na escola, eram causadas por sua compulsão. A solução? Sharp realizou uma vasectomia, um procedimento inventado pouco antes e, subsequentemente, afirmaria ter curado Clauson. A consequência disso foi que Sharp adquiriu a sua própria compulsão, realizar vasectomias. Sharp divulgou o seu sucesso nesse tratamento, do qual, por sinal, só temos o relato do próprio Sharp para confirmar, como prova da eficácia desse tipo de intervenção no tratamento de todos aqueles identificados como pertencentes ao tipo de Clauson, ou seja, todos os degenerados. A esterilização tinha duas coisas a seu favor. Primeiro, era capaz de prevenir comportamentos degenerados, como acontecera com Clauson, de acordo com Sharp. Só isso já faria com que a sociedade poupasse muitos recursos, pois todos os indivíduos que precisariam ser encarcerados em prisões ou hospícios podiam agora ser considerados seguros e soltos. Segundo, impediria que tipos como Clauson transmitissem seus genes inferiores ou degenerados às gerações subsequentes. Sharp acreditava que a esterilização oferecia uma solução perfeita para a crise eugênica. Sharp era um lobista eficaz e, em 1907, o estado de Indiana promulgou a primeira lei de esterilização compulsória, autorizando o procedimento em criminosos, idiotas, estupradores e imbecis comprovados. Foi a primeira de muitas. Com o tempo, 30 estados americanos chegaram a aprovar legislação similar. Em 1941, cerca de 60 mil pessoas haviam sido esterilizadas nos Estados Unidos, metade delas na Califórnia. Essas leis que, em termos práticos, permitiram que o governo estadual decidisse quem podia e quem não podia ter filhos, foram contestadas nos tribunais. Mas, em 1927,
a Suprema Corte ratificou a lei do estado da Virgínia, no caso clássico de Carrie Buck. Oliver Wendell Holmes foi o relator da decisão. Será melhor para o mundo inteiro que, em vez de esperar para executar uma prole degenerada pelos crimes que cometeu ou deixá-la morrer à míngua por sua imbecilidade, a sociedade possa impedir os manifestantes inaptos de perpetuarem a própria espécie. 3 gerações de imbecis é o suficiente. A esterilização também foi adotada com convicção fora dos Estados Unidos. E não apenas na Alemanha nazista. A Suíça e os países escandinavos promulgaram leis semelhantes.